E aí, galera, vamos entrando pra live aí. Costa lá, velho. Vamos entrando, que daqui a pouquinho. Pronto. Estão me vendo bem? Pronto. Acho que agora resolveu. Resolveu aí, estão me vendo, estão me ouvindo. Então, pessoal, novidade hoje teremos Mr. O, Jay Cutler, trocando uma ideia muito fera aqui com a gente, dando a honra aí de conversar com a gente sobre uma série de assuntos relativos aí ao Mr. Olímpia. A gente vai ter Mr. Olímpia amador aqui e bom, seguinte, o que a gente vai combinar? Eu vou falar com o Jay em inglês, tá? E vou tentando traduzir para vocês conforme ele dá um tempinho, dá intervalo. Paulo Vitor, legenda ao vivo, tá bom. Não, já tô careca, já era, bichão, tenho 40 anos, negão, já foi. E eu vou tentar fazer o máximo possível para deixar traduzido em tempo real para vocês, tá? Pra gente poder conversar aí e fazer um bate-papo bom. Vamos ver se o Jay tá aqui na linha já. Ele tá lá em Las Vegas. Ah, não, eu vou precisar do seu, porque tampa o microfone esse aqui. Mas coloca aqui em cima. Acho melhor. Ixi. Peraí que eu faço. Não, já foi. Peraí. Já foi. Aqui já foi. Foi? Consegui. Pronto, melhor. Vamos lá. When you go live with someone, anyone can watch video. Nossa, tem uma galera aqui pra gente trocar ideia, hein? Jay. Aqui. Vamos lá. Jay Cutler. Can you Hello, my friend. How are you? hear anything? Are you hear me? Yeah. Can you hear me? Yeah, I Yes, can I hear do. you. Okay, perfect. Can you hear me? Yes. Okay, good. What's Great. going on, man? Well, here in Brazil, in São Paulo, it's about 8 p.m. and night, of course. And Las Vegas, sunny as always. It's been cold, man, the last couple of days, but it's we're coming into winter time. Everyone thinks it's always hot in Vegas. It always doesn't stay hot. And it's still dry, even when it's cold. Yeah, it's, of course. But I'll be out there this weekend, so I'm excited about it. It's been a while since I've been to Brazil. Yes. Do you remember we trained together in Rio de Janeiro? Long time ago. Yes, a long time How ago. many years ago was that? 4 years? Yes, it's 3 or 4 years. I think it's 2015, maybe. Yeah. Did you enjoy your stay over here? I always loved. Listen, I love Rio. I'm a little disappointed because I really like the beaches there. So I'd love to be able to go to the beach. But I've been to São Paulo a couple of times just on tour. You know, I got to travel through all of Brazil, which was really cool. I went into the tour 1 year. The fans are awesome there. And to be honest, it's one of the best destination spots on my Instagram. Yeah. You know, I get a lot of traffic coming from Brazil. So it's always good. You have a lot of fans here. You know that, right? Yeah, it's really good, man. I like I said, I'm looking forward to coming back. So this way, I want to thank you of doing this live with us for the BTFF, and I would like to talk about some things that always cross mind of people that go and watch bodybuilding and always wonder, because you were a great champion. And of course, in history of the game of the Olympia, and
I will ask you some excuse because when you answer a question, I will translate for the people that's watching us right now. And the first thing that I want to ask you is about the trajectory of you in Mr. O. You were the only athlete who was able to reclaim a title after losing it. And how does that feels to you? Is resilience? There's a secret. What was your motivation, Jay? You know, I was still in my prime, and I was still hungry to win again. And I think that was, I mean, there was no secret. I just really wanted to win back the title. I love being Mr. Olympia. What's the best thing of being a Mr. Olympia? It's just the satisfaction to know that all the hard work and dedication is displayed on that stage, and you're granted that, you know, those accolades of being the best. I mean, nothing better. Stand on the stage and say I'm the best in the world at what I do. I mean, I worked from the age of 18 all the way until 33. I won my first title, and when I won it back, I was 36 after losing it. So for me, it's a life achievement. I mean, it's a lot of years of hard work, as you know. When you can sit there and have the title of I am the best in the world at what I do, there's nothing better, right? Yes. Do you think that, I know you're friends of Phil, and do you think that he will go with the same hunger as you for next year for the reclaimed title? I'm under the impression he's not going to compete. I have a feeling Phil Heath is done competing. Why you say that? Anything special? I mean, he's moving on, I think, and focusing on more things in his life. It's not, you know, I don't know if he feels he can reclaim the title at this point. And I think, you know, he's going to put his efforts forward towards something else. That's from what I understand. Mm-hmm. I will translate to the guys. Just a sec, please. Bom, galera, o que o Jay falou, eu perguntei para ele como é que foi entrar para a história sendo o cara que conseguiu buscar o título depois de ter perdido e se tem algum segredo. Ele falou, não, ele tem muita fome de vencer. Da primeira vez que ele ganhou com 33 anos e da última vez que ele perdeu, que foi com 36, e que essa vontade de vencer ele nunca perdeu, né? E que isso continua. Então eu perguntei para ele, será que o Phil Heath vai ter a mesma fome de vencer que ele teve quando ele perdeu o título da primeira vez? Ele falou, olha, eu não sei, pelo que eu vejo, eu acho que o Phil ele não vai querer competir de novo, né? Então, olha só, essa em primeira mão que vocês estão vendo aqui, talvez o Phil não compita no que vem. O que vai ser disso daí, né? Well, thank you. The second question that I would like to ask you, because I'm a traumatology surgeon, and I'm used to repair tendons and bones and stuff like that. But, you know, as a surgeon, a biceps tear is something that's very common, hard for the hard for the athlete. And how does it feel to you to have this kind of injury, go through a surgery, and be back to the training all over again? I think the downtime was the hardest. Once I had the surgery, and the range of motion to put my shoulder like this was the hard part. You know, the bicep repaired really well. You know, I tore my upper bicep, so it tore off my shoulder. So it never was painful. But I was able to come back. I never had any issues with it again. But of course, I needed the surgery, and the range of motion was really difficult. Like getting that, it took me about a year to recover fully. And you came back with the same amount of load of training, or you felt loss of strength? I felt solid. It's just when I did my comeback in 13, you know, I sat out 2012, and I just didn't have enough time to really build the muscle back up because I had taken so much downtime, focused on launching the Cutler brand, the nutrition brand. So that affected me, and being on the road a lot, not, you know, putting in enough time
to allow my body to come back. Plus, I was 40. It's different. You know, your body at 40 years old isn't going to respond like at 30 years old. So that was kind of what was against me. And I think looking back, I should have waited another year before standing on stage. I should have came back in 2014 and really made the comeback then. And I would have had a better shot. I mean, finished sixth, which was poor placing for me. But someone look at it as, hey, you were sixth in the world. But that was what I had done in 12 years. So you can imagine the thought process. And that's when I decided to step away from the stage. You say that you never felt pain, even when the injury, prior your operation? Even when it happened, I never felt any pain. The only time I felt pain is when I was posing on Olympia stage and constantly flexing it. That's when I started to feel some pain, and obviously it was black and blue. Mm-hmm. But I never, even when it happened, I thought I just strained the muscle. That was it. I never imagined it was a tear until I did the MRI and told me, okay, bicep tendon tear. And what about physical therapy? I did a lot of range of motion exercises, a lot of fascia stretching, a lot of tissue work that really, you know, I needed to do to keep the shoulder joint rotation in there. But coming in, it was easy. It never restricted me, still to this day. Great. I would ask you also, what are the things that you want to have people to know you from the history, for your legacy, all your wins, which you do think is the best part of Jay Cutler? Is the resilience, is the fact of his have beaten an athlete that everyone thought that was unbeatable, Ronnie Coleman. What is your legacy? What you if you could choose, would you choose to be the legacy of all your history in sports? É, galera, tá decepcionando a Viva, hein? Travado? É. A imagem dele congelou. Ei, caramba. Será que é o dele ou o meu? Travou ele, na verdade. É o que tá falando aqui também. You know what? I don't myself in my legacy to be known as the greatest competitive Mr. Olympia ever. I want to. You hear me? Yes, now I'm hearing. What's that? Can you hear me? Yes, I do. Are you hearing me? Hear me? Aí, galera. Eu vou tentar entrar de novo aqui. Porque eu acho que deve estar lotado o negócio aqui. Tchananã. Pronto. Agora vai. Já traduzo para vocês. Acho que é melhor, né? Eu termino o bate-papo e eu traduzo para vocês. Vamos ver. Força na rede. Oh, welcome back. Are you hearing me? Here? Can you hear me? Yes. Now I'm hearing you. Yes. We have a delay on video. Okay.
What's up, guys? You can hear me, right? Yes, now I can. Okay. All right. So if I speak, you can hear me, right? We have a little delay on your video. It's just like it's loading yet, but the video. Tava de novo dele. I'm gonna call you again, okay? Cara, é a única vez que eu vejo que a internet do Brasil tá boa, hein? Tamo ganhando nos gringos, man. Bicho, hein? Firmeza. Ai, bom, vou contando rapidinho para vocês o que a gente está conversando até agora. Eu perguntei para o Jay a experiência dele de ter rompido o bíceps dele e de sair da competição. E o que ele contou foi que ele não teve dor nenhuma, ele passou por cirurgia, os grandes problemas foram a limitação de movimento, e a dificuldade principal da limitação de movimento era justamente a elevação do braço. Mas aí, hoje, enfim, dá para tirar comentário? Vou fazer isso não, deixa o pessoal. E aí eu perguntei para ele se ele teve dor em alguma articulação. E o que ele falou foi que dor não, ele só teve dor quando ele começou a fazer as contrações na competição, porque naquele momento ele estava numa situação, né, de lesão aguda. Bom, a gente imagina que deve ter doído bastante, até porque o bíceps dele ele foi piorando durante a competição. Se vocês assistiram esse Mr. Olympia, né, eu acho que valeria a pena vocês assistirem. Vocês vão ver que no final da competição o bíceps dele está bem inchado e ele já começa a ficar vermelho apesar da tinta, né? Então, ficou bem complicado. Mas vamos lá. Vamos tentar chamar o Jay de novo, ver se a gente consegue aqui. Pronto. Now you're good? Hearing me well? We back? Well done. Okay, good. You were telling me first, when the video stopped, you were telling about your legacy. What would you like to be remembered of? The great things that you, in your opinion, that you've done. I want to be the ambassador. I'm not looking to be noted as the best competitor on stage. I want to be known as sportsmanship, one that continued to spread the knowledge of fitness and bodybuilding. And also, you know, I want to be known as like the guy that kind of created the path for a lot of these athletes to learn about the business and to carry themselves in a demeanor so they are looked upon as professionals. And I think I've kind of done that. I've helped guide some of the younger generation, but I'm still out there doing the business like no one else does. And that's really what I'm going to continue to do at the end of time. I mean, I love training probably more than most of the guys do. That's why I started. I started not to be famous, not to win the Mr. Olympia. Honestly, I actually started because I love to work out, and I was able to actually go and win a lot of titles, including the best one in the world a few times over. So I think really my legacy is just being a role model for the younger generation and the people that follow the business. And you know, well, this is for sure. Have you know that business mentality and be able to be a representative. Look, Chris Aceto is watching us, and I remember that I read on an old magazine sometime, well, not too old, but old enough,
when you were telling that your first moves in bodybuilding was from Chris, and what do you remember most dearest that you learned with Chris Aceto and you used for your entire career? Gente, desculpa, a net não tá ajudando a gente. Disseram que ele não pagou a internet. Jay? I'm gonna end and call you back. Gente do céu, como tá difícil essa internet, hein? Essa hora era a hora que eu queria. O Sandro aqui para me ajudar, eu ajudar o Jay. Já pensou que legal se o Sandro estivesse lá em Las Vegas? É muito legal que o Cris Aceto está assistindo a gente, hein? Vocês sabem quem é o Cris Aceto? O Cris Aceto foi o preparador do Correia, foi o preparador do Jay. Ia ser legal se ele contasse pra gente uma das coisas mais legais que ele aprendeu com o Cris. Uma vez falando com o Edu, o Edu me falava que o Cris, ele era o cara que sabia mexer com de uma forma mais aguda em dieta e treino, assim. Tá? Vamos ver o que o Jay conta pra nós. Se a gente conseguir, né, se melhorar essa rede. Welcome back again. I can hear you. I was telling you that Cris Aceto is watching us right now and sends hello. And I asked you what was the most important thing that you learned from him, and what do these things that you learned from him that you keep using on your life even until now? Listen, from Chris, I learned everything about the business of bodybuilding. Whoa. He taught me how to carry myself. Of course, he taught me the nutrition. He helped me, with start my mail order. He was adamant about investing. I learned how to be more of a businessman of being around him. I mean, he was like family to me, and he still is. Chris does a lot of things outside of fitness that people don't really know. And he's still the coach to many, many of the champions, including the current Mr. Olympia. So, he was a huge role model to me. Continues to be. I mean, we talk business more than anything now. We don't talk much else. But we're always fascinated with what each one's doing and all the different ventures we're involved in. Gratitude is among the greatest things that the champions have, and it's very good to see you giving us this lesson. I've known Chris when I helped to take care of Eduardo Correia, and is really a very nice guy, a very nice person, and well, can you hear me? Internet is not helping us today, Jay. I think I will have to do this again here in Brazil. Vamos de novo. Eu não vou perder essa chance de conversar com o Jay Cutler de jeito nenhum. Acho que é o dele.
Não sei. Vamos ver aqui. Well, hearing? Are you hearing me? Okay, I hear you. Yeah. Oh, great. Well, I think we'll have to take this conversation for BTFF when you're here in Brazil so we can chat about as long as we want, right? Of course. How about the training here on the fair? Are you up How to? long? How about some training here on the fair? Are you up to? I get there on Friday, I think. Oh, you're gonna when you want there? Yes. The connection's not good. Are you listening to me? Vamos chamar de novo. Para a gente poder encerrar para vocês. Eu prometo que eu vou contar tudo que a gente conversou. Viu? Deixa eu só desligar do Jay. Aí eu conto para vocês, faço um resumão. Que é para isso que Titio Muzi serve. Não é Titio Muzi, Uncle Muzi. E eu tô pra Titio já, vocês não sabem nada, seus monstros. Seus monstros. São todos uns monstros. Monster. Vamos tentar aqui. Tcharara tchá tchá tchá. Tcharara tchá tchá. Procurando Mr. O. Where is Mr. O? PRP. Gente, como tá difícil. Difícil. Você vê, a primeira vez que eu vejo a rede no Brasil funcionar e a rede no Zewa dá pipoco. Sério. Como assim? Bom, eu vou deixar a live correndo para vocês. Eu acho que realmente a rede lá não tá lá muito essas coisas. Senão a Jay tava aqui. Vou fazer um resumão para quem pegou agora só. Só vou tentar procurar ele mais uma vez. Está muito ruim mesmo o sinal lá, meu. Mucho. Very bad. Bom, seguinte. Vamos lá. Eu tinha algumas curiosidades para conversar com o Jay, né? E ele... A gente se conhece por causa do mundo do bodybuilding. A gente chegou a treinar junto em 2014 ou 2015. Você vê que ele tem uma memória melhor do que a minha. E tinha algumas coisas que eu queria perguntar para ele, né? Primeiro, a sensação de ser um atleta, o único atleta da história que conseguiu buscar o título de novo depois de ter perdido. E ele falou, eu tenho essa fome de vencer e até hoje eu tenho essa fome, né? O interessante é que ele fala isso, né? Que até hoje ele tem essa fome de vencer. E isso porque ele parou de competir, né? Tanto é que o sujeito tem o físico que ele tem e hoje, né, ele não é um garoto mais de 33 anos, 36 anos, né? O Jay já está, eu acho, seus 45. Vamos ver se eu conseguir falar de novo com ele, eu pergunto. E
A segunda coisa é que, como é que foi a lesão do bíceps dele? Ele falou que ele não teve problema em relação à dor, a única dor que ele teve foi na competição, quando ele tinha que fazer os flexings, né, as contrações, e aí ele teve bastante dor, mas tirando isso, ele deu conta de fazer tudo, ele voltou a treinar 100% depois de um ano. Isso foi de lição pra gente, pessoal, porque muitas vezes a gente tem o sujeito bate a unha do pé, para de treinar completamente, pô, não é para tanto, né? Eu vejo muito por esse lado, né? Que a gente tem, muita gente procura uma razão para desistir, né? E a última coisa que eu perguntei para ele foi das coisas que ele gostaria que ele fosse lembrado, né? E ele falou que na realidade ele não quer ser um ícone do esporte, não é só uma questão de história, que ele quer ser um embaixador do esporte, né? E ele quer trazer a acessibilidade desse esporte para as pessoas, porque eu acho até que ele concorda comigo em relação, eu concordo com ele, né? Eu acho que isso é uma coisa importante, o bodybuilding precisa disso, precisa de gente legal, que sabe se portar, que sabe conversar, que tem valores, né? Para justamente mostrar que é um esporte de construção, né? E que você constrói mais do que simplesmente o seu físico. E aí, como o Cris Aceto estava assistindo a gente, perguntei para ele, né, se tinha alguma coisa que ele queria falar para o Cris, né, para ele contar a experiência dele com o Cris, porque eu conheço o Cris por ser amigo do Eduardo Corrêa, por acompanhar a carreira do Eduardo Corrêa, tanto da parte, né, metabólica quanto da parte traumatológica do Edu. E eu achava ele um cara muito legal. E o Cris, né, é uma pessoa diferenciada, né? Ele tem uma forma um comportamento que é muito dele, um humor muito próprio. E é um cara muito, com o tempo ele vai te tratando mais como família mesmo, né? Foi o que o Jay falou, né? Que é um cara diferenciadíssimo e que ele tem o Cris Aceto como família, que foi a pessoa que ensinou ele da parte de business, da parte, né, de como se portar nos campeonatos, né, fora do palco, né, o que é importante também, né, você saber administrar aquilo que é a tua carreira, né. Pessoal, é isso. É um esquenta, tá? Hoje a rede não ajudou muito a gente, mas também não dá para reclamar demais. Eu vou deixar aqui postado o live que a gente fez para vocês, para vocês poderem assistir, né? Eu vou estar com o Jay na feira agora. Ele chega sexta-feira e a gente vai estar junto no sábado e no domingo. Então vai estar eu, Jay Cutler, Jeremy Buendia, Flex Lewis, tá? E claro, meu querido brother Felipe Franco, tá? Eu e o Fê, a gente vai estar com essa galera treinando, conversando e trazendo para vocês, aproximando vocês mais dessa galera que eu sei que vocês curtem, que vocês são fãs. Eu sou fã também, tá? Eu torço para essa galera, eu acompanho a carreira dessa galera. Eu acho que é importante vocês terem acesso a essa proximidade dessas pessoas, porque de fato faz a gente ter uma visão diferente, um gás diferente, tá? Por hoje é só. Um beijo para vocês, fiquem com Deus, sucesso. Se a gente se vê amanhã cedo, tô no ar, chamo vocês. Quem vai conversar comigo amanhã cedo, hein? É bom vocês acordar, seus loucos, seus monstros. Beijo no coração. Então me desligo.